Olá, você que nos acompanha, nossa mentoria bisurada. No final do nosso último bloco, eu comentava com você sobre as agências executivas. E aí, eu comentava que o contrato de gestão também leva o nome de contrato de desempenho. Contrato de gestão, contrato de desempenho. Marcamos as disposições referentes às agências executivas previstas na Lei de Organização da Presidência da República. E eu também quero que vocês marquem aí uma lei que é importante, que vai falar deste contrato de desempenho, que é justamente a Lei 13.934 de 2019. Deixa eu colocar ela na tela para vocês. Olha só, então marca ela aí. Lei 13.934 de 2017, que regulamenta o contrato referido no parágrafo 8º do artigo 37, denominado contrato de desempenho, no âmbito da administração pública federal direta de qualquer dos poderes da União. Tá? Então, esta lei regulamenta o contrato referido no parágrafo 8º, denominado contrato de desempenho. Contrato de desempenho é o acordo celebrado entre o órgão ou entidade supervisora e o órgão ou entidade supervisionada, por meio de seus administradores, para o estabelecimento de metas de desempenho do supervisionado, com os respectivos prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias especiais. Então, probabilidade disso aqui cair, gente, é baixíssima. Sim, baixíssima quanto, professor? Bom, numa escala feita pelo professor Felipe, de 0 a 100, a probabilidade é de -1, está abaixo de 0. Sim, tem algumas coisas que a gente diz que está abaixo de 0, porque a probabilidade é muito remota de cair mesmo. Mas se cair alguma coisa referente a este contrato de desempenho ou sobre agências executivas, vocês sabem onde procurar, porque vocês já têm marcadinho aí. Perfeito? Bom, vamos falar agora dos consórcios públicos. Consórcios públicos que não se confundem com convênios. Pegue a sua Constituição Federal e vai para o artigo 241. Olha só. O artigo 241 é o fundamento constitucional dos consórcios públicos. Está na tela para vocês. Veja comigo. Ó. 241. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Se falar em consórcios públicos, convênios, aqui está o mesmo fundamento também, mas é uma coisa diferente. Falar em consórcios públicos, o fundamento constitucional é o artigo 241 da Constituição. Tem que saber disso. A partir do artigo 241, nós vamos ter a lei que vai disciplinar os consórcios públicos, que é a Lei 11.107 de 2005. Pega a Lei 11.107 de 2005 para nós marcarmos as principais disposições. Então você tem que entender primeiro o que é um consórcio. Consórcio é o seguinte: dois ou mais entes federativos, tipo 2 ou mais municípios, imagine 3 municípios, se reúnem e criam uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica vai ter o propósito de prestar serviços para os 3, 4, 5, 6 entes federativos que criaram ele. Isso é um consórcio. Vamos dar um exemplo. Consórcio Intermunicipal de Saúde. 2, 3, 4 municípios se reúnem, criam uma pessoa jurídica, que vai ser esse consórcio, que vai prestar serviços de saúde para os 3 ou 4 municípios. Vai atender a população. Vamos dar outro exemplo. Consórcio de recolhimento de lixo. 2 ou 3 municípios vizinhos criam um consórcio público para recolher o lixo. E este consórcio vai prestar o serviço de recolhimento de lixo nos 2, 3, 4 municípios vizinhos. Isso é um consórcio. E aí vai ter algumas regras.
Por exemplo, pode ter um consórcio entre União, estados e municípios? Pode. Pode ter um consórcio integrado pela União, pelos estados e municípios. Eles vão criar uma pessoa. Essa pessoa jurídica vai ser uma pessoa jurídica interfederativa, porque ela vai pertencer a todos os entes que criaram ela. Agora, pode ter um consórcio entre a União e os municípios diretamente? Nem pensar. Só pode ter consórcio entre União e município se os estados onde tiverem sediados aqueles municípios fizerem parte do consórcio também. Do contrário, nem pensar, tá? Pega a sua lei 11.107, vamos marcar algumas disposições que são importantes. Quando que o consórcio vai ser pessoa jurídica de direito público, que vai ser uma associação pública, uma espécie de autarquia. Quando que ele vai ser pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços públicos, porque não pode ser exploradora de atividade econômica. Tudo isso importante para que você venha aí estar marcando, perfeito? Vamos acompanhar a partir de agora na tela para vocês, veja comigo, ó. Lei 11.107 de 2005. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. Olha o parágrafo primeiro. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Então, preste atenção nisso. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios sejam situados municípios consorciados. Não pode, então, e aqui está o fundamento legal para colocar na prova, não pode a União firmar um consórcio diretamente com os municípios. Diretamente com os municípios. Nem pensar. Beleza? Olha só. Aqui nós vamos ter, deixa eu pegar diretamente para vocês, os consórcios poderão outorgar concessão, permissão. Olha só, parágrafo 3º. Pega aí o artigo 2º, parágrafo 1º. Nós vamos ter importância no inciso 2. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados limites constitucionais. Parágrafo 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, nos termos de contrato de consórcio de direito público, o consórcio de direito privado não, mas o de direito público pode, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Então, um consórcio público pode praticar a fase executória de uma desapropriação. A fase executória de uma desapropriação. Não pode a fase declaratória. Fase declaratória, declarar um bem como de necessidade pública, declarar um bem como de utilidade pública, isso não. Agora, executar uma desapropriação poderá. O poder público faz o decreto de desapropriação e aí o consórcio executa, ok? Outro ponto, marque o parágrafo 3º, que é importantíssimo. Olha o que ele vai dizer. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Gente, o que está dizendo aqui? Olha só, o poder concedente
como regra, o poder concedente é a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, como regra. Agora, poderá ser criado, por exemplo, um consórcio público de direito público, uma associação pública, que será uma pessoa jurídica de direito público, que vai outorgar concessão, permissão ou autorização para concessionárias. Vai fazer a licitação para concessão de um serviço público, vai fazer tudo como se fosse o próprio ente federativo fazendo. Ele, consórcio, pode ser o poder concedente, poderá ser o poder concedente, e você tem que saber disso, tá? O consórcio público, ele vai ser constituído por um contrato. Este contrato, ele vai ser precedido de um protocolo de intenções. O que é o protocolo de intenções? Esses 2, 3, 4 entes federativos vão sentar numa mesa, vão assinar um protocolo de intenções, dizendo, olha, eu pretendo formar um consórcio, pretendo. Eles vão pegar, os chefes do Poder Executivo de cada ente federativo vão pegar este contrato e vão levar para o seu legislativo. E o legislativo vai aprovar uma lei ratificando o protocolo de intenções. A partir do momento em que esta lei ratifica o protocolo de intenções, esta lei vai criar a pessoa jurídica de direito público, que será a autarquia interfederativa, associação. Associação pública é uma espécie de autarquia, ou vai autorizar a criação da pessoa jurídica de direito privado, que será uma fundação pública de direito privado, ou uma empresa pública prestadora de serviço público, ou uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Beleza? Eu quero que vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu quero que vocês peguem o artigo 3º e o artigo 4º, que vai tratar do protocolo de intenções. Olha só, está na tela para vocês. O consórcio público será constituído por contrato, cuja celebração dependerá da prévia subscrição, assinatura, subscrever e assinar, de protocolo de intenções. São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam, olha só, a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio, a identificação dos entes da federação consorciados, a indicação da área de atuação do consórcio, a previsão de que o consórcio público é associação pública, passa traço simples debaixo desse inciso 4 e marca texto piscante nele. A previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Você vai colocar debaixo deste artigo 4, inciso 4, um vide para onde? Olha aqui, ó, vide artigo 1º, parágrafo 1º. Porque na hora da prova, você vai fundamentar nos dois. No artigo 1º, parágrafo 1º, e no artigo 4º, inciso 4. Nos dois. Ó, o consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. E aqui no artigo 4º, ó, inciso 4, a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. E aí nós temos que lembrar, se for uma associação pública, será uma espécie de autarquia, pessoa jurídica de direito público. Se for pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, vai ser uma fundação pública de direito privado, uma empresa pública prestadora de serviço público ou uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Vocês lembrarão que lá no parágrafo único do artigo 3º da Lei 13.303 de 2016, tinha que desde que o capital social ficasse na mão de um dos entes federativos, os outros poderiam ser sócios. É assim que vai funcionar aqui. Pega o seu Código Civil, vai para o artigo 41. Deixa eu abrir aqui.
para vocês entenderem por que a associação pública é uma espécie de autarquia. Por que ela é uma espécie de autarquia? Olha só o que diz aqui no artigo 41, está na tela para vocês. São pessoas jurídicas de direito público interno. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. As autarquias, olha aqui, ó, inclusive as associações públicas. Inclusive as associações públicas. Ó, as autarquias, inclusive as associações públicas. Por isso, as associações públicas são espécies de autarquias. Por isso, são espécies de autarquias. Perfeito? Gente, isso é muito importante, tá? É muito importante mesmo, muito importante mesmo. E vocês não podem confundir esta associação pública aqui da Lei 11.107, Lei 11.107, com as associações públicas de representação de municípios, que estão na Lei 14.341 de 2022, de maio de 2022. Deixa eu expor para vocês, olha só. A Lei 11.107, Lei 11.107 de 2005, dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. E aí nós teremos esta associação pública como uma pessoa jurídica de direito público, e esta pessoa jurídica de direito público vai estar aqui como consórcio. Tem essas finalidades. Por outro lado, nós teremos a Lei 14.341 de 2022, 14.341, 18 de maio de 2022, que vai dispor sobre a associação de representação de municípios. E aí vocês verão que ela vai fazer menção expressa à não relação entre as leis. Ó. Esta lei dispõe sobre a associação de municípios na forma de associação de representação de municípios para a realização de objetivos de interesse comum de caráter político representativo, técnico, científico, educacional, cultural e social. Os municípios poderão organizar-se para fins não econômicos em associação, observados os seguintes requisitos. Ó. Constituição da entidade como pessoa jurídica de direito privado na forma da lei civil. Ou atuação na defesa... me desculpa aqui, ó. Constituição da entidade como pessoa jurídica de direito privado na forma da lei civil. É isso aqui. Pode ter um consórcio, uma associação de municípios como pessoa jurídica de direito público? Não, não pode. Somente de pessoa privada. Está aqui, ó. Justamente essa é uma das diferenças. Veja, ó. Constituição da entidade como pessoa jurídica de direito privado. E a associação pública aqui da lei 11.107. Essa associação pública aqui será de pessoa jurídica de direito público. Público. Essa associação aqui é uma espécie de autarquia. Essa outra aqui, associação de municípios, é outra coisa. Que ela será uma pessoa jurídica de direito privado. Ela vai atuar na defesa de interesses gerais do município, vai prever a obrigatoriedade do representante legal da associação ser ou ter sido chefe do poder executivo de qualquer ente da federação associado, sem direito à remuneração pelas funções que exercer na entidade, obrigatoriedade de publicação de relatórios financeiros anuais e dos valores de contribuições pagas pelos municípios, disponibilização de todas as receitas e despesas da associação, tudo aqui, ó. Para a realização de suas finalidades, as associações de representação de municípios poderão estabelecer suas estruturas orgânicas internas, promover o intercâmbio de informações sobre temas de interesse local, desenvolver projetos relacionados a questões de competência municipal. Então, isso aqui está relacionado, ó,
tudo a associação de municípios, ó. Vedações, associação de representação de município. O nome, se cair perguntando na prova de vocês, tem que vir com esse nome de associações de representação de municípios. Associações de representação de municípios. Diferente de associação pública. Associação pública é esta aqui, ó, lá, da Lei dos Consórcios Públicos, ó, que é uma espécie de autarquia prevista no artigo 41 do Código Civil. Eu não estou falando isso em vão para vocês. Isso eu estou falando para que vocês não confundam as coisas. Associação de representação de municípios é outra história. Associação pública é esta aqui dos consórcios. Ok, gente? Por favor, lembrem-se disso, porque isso é muito importante, muito importante. Agora, nós vamos ter algumas disposições que vão ser parecidas em ambas. Vão ser parecidas, como necessidade de licitação, de contratação de pessoal, tá? Isso tudo nós vamos ter e a gente vai estar comentando com vocês e vamos estar prevendo aqui, certo? Deixa eu pegar para vocês esta previsão da personalidade jurídica. Vai lá para a Lei 11.107. Pega a Lei 11.107. Desce para o artigo 6º. Olha o artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Consórcio público de direito público, associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Ela é criada por lei, igual a autarquia. Ratificou a lei, já adquire personalidade jurídica. De direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil, que é o registro na junta comercial, se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ou no cartório de registro das pessoas jurídicas, se for uma fundação de direito privado. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Pessoal, a doutrina unânime entende que as pessoas jurídicas de direito privado também vão integrar. Ela vai ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público ou uma fundação. Mas, a princípio, na prova de vocês vão responder apenas o artigo 6º, parágrafo 1º, que é a letra da lei. Então, vocês vão responder que o consórcio de direito público integra. De direito público integra, ok? Mas o entendimento da doutrina é que ambos integram também. Marca o parágrafo 2º. É muito importante, ó. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela CLT. Então, tanto o consórcio público de direito público quanto o consórcio público de direito privado serão seletistas. Seletistas. Estão sujeitos à aposentadoria compulsória pelo artigo 40 da Constituição? Não. Mas pelo artigo 201, sim. Pega a sua Constituição Federal. Você segura com a mão aí esse parágrafo 2º, ó. Pega aí esse parágrafo 2º, segura ele com uma mão, porque você vai botar um vide aí debaixo. Qual vide? Abre tua Constituição e vai para o artigo 201, parágrafo 16. Artigo 201, parágrafo 16, está na tela para vocês. Olha o que diz aqui, ó. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente
observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei, os 75 anos. Então, aqui, o artigo 201, parágrafo 16 da Constituição, vai estabelecer a aposentadoria compulsória. Por isso, você vai botar um vide aqui na Lei 11.107, no parágrafo 2º, você vai botar vide art. 201, parágrafo 16 da CF. Para você lembrar. Ok? Isso é importante, serão seletistas, mesmo sendo de direito público. A Associação de Municípios, lá da Lei 14.341, também fará concurso público, também fará licitação. Está no artigo 6º, tá? Então é importante a gente passar para vocês. Olha só, artigo 6º, as associações de representação de municípios realizarão seleção de pessoal e contratação de bens e serviços com base em procedimentos simplificados previstos em regulamento próprio, observado o seguinte: respeito aos princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, e contratação de pessoal sob o regime da CLT. Claro, será um seletista, porque é uma pessoa jurídica de direito privado. Vedação à contratação como empregado, fornecedor de bens ou prestador de serviços mediante contrato de quem exerça ou tenha exercido nos últimos 6 meses o cargo de chefe do Poder Executivo, de secretário municipal ou de membro do Poder Legislativo, bem como seus cônjuges ou parentes até o 3º grau. Claro, para não virar um cabide de emprego aqui nessa Associação de Municípios da Lei 14.341. Perfeito, gente? Ó, tá? Então, desta Associação de Municípios, esta aqui da Lei 14.341, ó, essas aqui são as principais disposições. Tem chance, muita chance de cair essa previsão, de cair essa associação de municípios? Não. Eu entendo que tem pouca chance. Agora, a associação pública, o consórcio público de direito privado aqui da 11.107, estes aqui sim tem muita chance. Perfeito? Então marca aqui o parágrafo 2º. Este ponto, ó, artigo 8º, é importante. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Este contrato de rateio, ele vai trazer as obrigações das partes. Obrigações das partes. Cada parte vai se comprometer com a sua obrigação para o consórcio. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam. Será geralmente anual, tá? Com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Se um ente federativo não pagar, não transferir os recursos que ficou obrigado, lembra assim, ó, consórcio, vamos dizer que seja 3 municípios, município A, B ou C. O A ficou de dar tanto de dinheiro, o B tanto de dinheiro, o C tanto de dinheiro para manter aquela pessoa que foi criada. Um deles não cumpriu com a parte, os municípios, os demais municípios, isoladamente, em conjunto, ou também o próprio consórcio, poderão ingressar em juízo cobrando este município inadimplente. Perfeito? E aí, gente, olha só, parágrafo 5º, desce para ele. Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do contrato de rateio.
Vai ser excluído. Claro, o cara não separou dinheiro para pagar as despesas do consórcio, então será excluído. Esta é a penalidade. Esta é a penalidade para quem é aquele que não separar o dinheiro necessário, ok? Olha o parágrafo único do artigo 10, tem que estar marcadinho aí também, ó. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. Os agentes que forem incumbidos da gestão do consórcio não vão responder pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei. Certo? Como faz para um ente federativo se retirar do consórcio? Está aqui no artigo 11. Ó. A retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Então, vai se retirar, tem que ter ato formal. E os bens destinados ao consórcio público, pelo consorciado que se retira, somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou alienação. O cara está saindo do consórcio. Os bens que aquele município, por exemplo, deu para o consórcio lá, vão voltar para o município que saiu só se tiver expressa previsão no contrato. Se não tiver expressa previsão no contrato, não reverterá ao município. Não reverterá ao município. Ok? Obrigações que já tinham sido feitas. Desce para o parágrafo 2º do artigo 11. Está na tela para vocês. Olha só. A retirada ou a extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas. Não vai deixar de pagar aquilo que já havia sido feito, que já havia sido empenhado pelo consórcio. Perfeito, pessoal? Ok? De consórcio público, nós temos essas disposições como as mais importantes, tá? Mais importantes. Eu quero que vocês marquem o artigo 14. O artigo 14, ele vai tratar da possibilidade de convênios. Convênios com os consórcios públicos celebrados, de que a União participe. Veja, vai misturar na cabeça de vocês, mas você tem que entender. Se perguntar se pode a União celebrar um convênio com um consórcio público que ela integra, sim, a previsão está no artigo 14, desça para ele. Vou explicar. Olha só, a União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Para a celebração dos convênios, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos nele consorciados. O que está dizendo aqui? O que é um convênio? Gente, convênio é um instrumento em que um ente federativo celebra com outro ente ou com outro órgão, para aquele órgão conveniado passar a executar atribuições que eram originariamente do órgão que celebrou o convênio. Professor Felipe, não entendi nada. Vamos lá. Pega a Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal de Trânsito. De quem é a obrigação de atender todas as ocorrências em uma rodovia federal? Da Polícia Rodoviária Federal. Só que não existe Polícia Rodoviária Federal em todos os lugares do Brasil, em todas, tem lugares que fica muito longe. Aí o que a Polícia Rodoviária Federal faz? Celebra convênios com guardas municipais de trânsito para que a Guarda Municipal de Trânsito, na área do perímetro urbano, atenda a ocorrências sem vítimas,
nas rodovias federais. Então, deu um acidentezinho só de danos materiais na área urbana, numa BR, a Guarda Municipal atende. Quem deveria atender? Polícia Rodoviária Federal. Mas ela celebra justamente esse convênio, repassa grana através de convênio para que a Guarda Municipal faça esse atendimento, porque ela não consegue dar conta. Isso é um convênio. Eu tenho um ente federativo originário que tem uma obrigação e ele passa essa obrigação para um outro ente federativo e, em virtude disso, descentraliza recursos para que aquele outro ente faça aquela obrigação. O ente fica bem feliz, porque ele vai receber dinheiro para fazer aquilo. Aqui é isso que está dizendo. Ó. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Se perguntar se a União pode celebrar um convênio com um consórcio do qual ela faça parte ou outros consórcios, sim, poderá celebrar este convênio para que estes consórcios executem uma política que era para ela executada. Ok? Gente, ficamos por aqui neste nosso bloco. Na sequência, nós vamos falar das paraestatais, das entidades paraestatais, que são aquelas que não integram a administração pública, fazem parte da iniciativa privada, mas elas não têm fins econômicos, não têm fins lucrativos, elas prestam um serviço social e, em virtude disso, elas receberão alguns benefícios do poder público. Eu aguardo vocês na sequência.